Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos aprender a como declarar o JCP e os dividendos na nossa declaração do Imposto sobre a Renda. Exatamente. Se ao longo do ano você investiu na modalidade ações, o que a gente fala aqui pensando em educação financeira, empreendeu em ações, ou seja, se tornou sócio de alguma empresa e durante o ano você recebeu já um retorno por esse investimento, seja em dividendos, seja em JCP, você vai precisar declarar. Então, existe uma diferença. Quando eu recebo dividendos, ele é parte do lucro que aquela empresa teve. O JCP também, porém, o JCP ele tem uma tributação exclusiva direto na fonte. O que significa isso? Do valor que é declarado que você vai receber de JCP, que é juros sobre capital próprio, 15% já fica retido, já vai direto lá para a Receita Federal e você recebe a diferença, o líquido. Então, você precisa informar de forma diferente o dividendos do JCP. Perfeito até aqui? Você vai precisar fazer essa declaração para todos os dividendos e JCPs que você recebeu ao longo do ano. Ou seja, se você investiu, empreendeu em ações em mais de uma companhia, vai ter que fazer para todas elas. Mais uma outra observação que é interessante a gente comentar. Se nesse movimento você começou a investir, fez, e parte do que foi falado que você ia receber de JCP ou dividendos não foi pago durante o ano, por exemplo, virou o ano, você recebeu no ano seguinte, você vai declarar normalmente lá como rendimentos isentos e não tributáveis ou lucros e dividendos, e o que você não recebeu, você precisa colocar na ficha bens e direitos, porque é um direito que você tem de receber aquele valor, ok? Você já vai informar que teve aquele rendimento, mas ainda não recebeu na sua conta. Isso é necessário para que as informações fiquem melhor cruzadas lá para o imposto de renda. Além disso, a ficha com o informe dessas movimentações, você consegue junto às instituições financeiras. Geralmente são as instituições que estão vinculados, estão custodiando ali aquelas ações. Então, são os órgãos que fazem a escrituração delas. Então, entre lá no site, seja da ação que você tem para identificar qual que é o local, qual que é a instituição financeira que está vinculada para você receber esse informe. Alguns você já recebe automaticamente em casa, alguns outros você tem que ir lá na busca, perfeito? Então, não deixe de declarar nenhuma. Nos próximos vídeos, a gente vai ampliar um pouco mais, vamos falar como declarar bens e direitos, ou seja, comprei a ação, o que eu preciso declarar? Quantidade, valores, o que entra, o que não pode entrar, e também num outro movimento, quando eu vendo essas ações, o que eu tenho que me atentar nesse movimento. Então, vamos separar para ficar muito focado, entendido e que vocês também possam aprender comigo aqui também, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês um exemplo de um informe, tá bom? Que tem até essa figura do JCP creditado e não pago. Então, geralmente aqui no informe, ele vai trazer o local com o seu nome, com o seu CPF, tá? Então, ó, o nome, o CPF, o razão social da qual a empresa você é acionista, tá bom? E o CNPJ dessa instituição, porque você vai precisar declarar. Eles trazem aqui, ó, item 1, rendimento sujeito à tributação exclusiva, que é o JCP. Então, ele já traz qual foi o valor bruto, quanto que eles descontaram de imposto de renda e o valor líquido. Você vai declarar já o valor líquido, combinado?
E aqui ele separou, olha, desse valor que está como rendimento sujeito, eu tive de creditado e te paguei já 91,54 e vou pagar ainda 584,76. Portanto, você tem que ir lá na sua ficha, ó, declaração de bens, e informar que você tem um valor a receber. Tá vendo que o informe já vem certinho? Além disso, no item 3, eles trazem rendimentos isentos e não tributáveis, que é quando a gente tem lá o lucro sobre os dividendos apurados no exercício. E também traz o valor que eu tenho que informar, perfeito? Vamos então agora para o nosso informe. Vamos começar pelos dividendos, que é mais fácil. Então, vou parar aqui e vamos direto lá para a nossa declaração. Então, aqui na nossa declaração, a gente vem em rendimentos isentos e não tributáveis, tá bom? Já estou nessa ficha, vou até fechar para facilitar. Rendimentos isentos, novo. Vou escolher aqui o campo relacionado a dividendos. Você pode tanto pesquisar como digital. Tá vendo? E aí você não precisa ficar caçando, que é o item 9. Vou colocar o CNPJ, que vai estar lá no meu informe, que é um CNPJ modelo, tá bom? Vou colocar o nome da qual é aquela ação que eu estou recebendo dividendos e o montante. Então, a gente viu lá que eu recebi R$ 652,24. E eu vou declarar aqui, perfeito? Dou um OK, dividendos declarados. Agora, vamos em rendimentos sujeito a tributação, ó, tá vendo? Tem item 3 aqui, ó, 9, que ele vai deixando aqui na ordem do tipo. E o valor tá aqui mencionado, tá bom? Então, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Tá? Item 9, perfeito? Vamos para o próximo item, que é o sujeito à tributação exclusiva. Eu venho em novo e coloco aqui, ó, 10, juros sobre capital próprio. Vou colocar os dados da empresa, o valor. Eu vou voltar lá no meu informe, eu tenho dois valores. Um que é os 91,54 que eu recebi, e o outro é os 584,76 que eu não recebi. Perfeito? Então, a gente pode somar os dois. Eu vou somar aqui no Excel à parte, que é os 584,76 mais os 91,57, sempre pelo valor líquido, tá bom? Você, como ele escreve ali, ó, sujeito à tributação exclusiva, então não preciso mencionar a parte que o governo já vai saber isso. Então, vai dar 676,30. Então, vem aqui, ó, 676,30 de JCP e dou um OK, já declarei. Agora, eu vou lá em bens e direitos, porque parte desses 676 eu não recebi. Então, eu venho em novo, vou no código 99, que é outros bens e direitos, e vou escrever JCP declarado e não pago da, aqui o meu exemplo, né? Banco 123 SA, você vai colocar o nome da ação, tá? E aí você vai colocar o valor. No nosso caso, a gente tem 584,76 e o ano anterior 11,41, ok? Pode ser que eu não tenha nada do ano anterior, é zero. Dou um ok e fiz a minha declaração. Tanto do que eu recebi de dividendos, quanto o que eu recebi de JCP, quanto o que eu ainda vou receber do JCP, perfeito? Então, eu declaro lá o JCP cheio, o rendimento que foi informado, e o que eu não recebi, eu vou colocar aqui como declarado e não pago, perfeito? Entendido? Aprenderam? Nos próximos vídeos, a gente vai entrar na parte de como declarar a própria ação quando eu adquiro e quando eu faço o movimento de venda também, perfeito? Deixem comentário, sugestão de vídeos, de tema, se inscreva no canal e te vejo num próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!